Existe uma crença quase universal sobre riqueza, que ela é construída por pessoas inteligentes que entendem de finanças, que fazem os cálculos certos, que tomam as decisões racionais certas no momento certo. Que o caminho para a riqueza é essencialmente um problema de conhecimento e de QI aplicado ao dinheiro. Morgan Housel, autor de A Psicologia do Dinheiro, um dos livros de finanças mais vendidos da última década, começa seu argumento com uma observação perturbadora. O comportamento financeiro de uma pessoa tem muito pouco a ver com o quanto ela sabe sobre finanças e muito a ver com o que ela aprendeu sobre dinheiro antes de ter condições de pensar criticamente sobre o tema, com os padrões emocionais que associou a dinheiro, com a narrativa que herdou sobre o que dinheiro é, o que significa ter e o que significa não ter. Hoje vamos explorar a psicologia por trás das decisões financeiras, o que realmente determina se alguém acumula riqueza ou não, por que pessoas brilhantes tomam decisões financeiras ruins sistematicamente e o que a ciência sabe sobre o que realmente diferencia quem constrói patrimônio de quem permanece preso no mesmo nível. O primeiro princípio da psicologia do dinheiro é o mais contraintuitivo e o que mais pessoas resistem a aceitar. Ronald James Reed era um zelador e frentista americano que morreu em 2014 aos 92 anos, deixando um patrimônio de 8 milhões de dólares acumulado ao longo de décadas através de investimentos simples e consistentes. No mesmo período, Richard Fusconi, executivo de alto escalão de uma grande instituição financeira com MBA de Harvard, declarou falência após decisões financeiras que destruíram seu patrimônio. Esses casos extremos ilustram algo que a pesquisa em finanças comportamentais documenta sistematicamente. Inteligência e conhecimento financeiro são condições insuficientes para sucesso financeiro. O que diferencia quem acumula patrimônio de quem não acumula não é primariamente o que sabe, é o que faz de forma consistente ao longo do tempo. E o que as pessoas fazem com dinheiro é determinado muito mais por psicologia do que por análise. Housel argumenta que finanças são ensinadas como se fossem matemática, onde existem respostas corretas objetivas, mas na prática são mais próximas de psicologia, onde o comportamento humano, com todas as suas inconsistências, emoções e padrões herdados, determina os resultados. E nenhum curso de finanças ensina o que você aprendeu sobre dinheiro antes dos 10 anos. Mas esse aprendizado precoce é o que vai dirigir suas decisões financeiras mais importantes. Scripts financeiros, as regras inconscientes que governam sua relação com dinheiro. Por baixo de todas as decisões financeiras que você toma, existe um conjunto de regras que você não escolheu consciosamente, mas que seguem operando com precisão de algoritmo. O psicólogo financeiro Brad Klontz identificou o que chamou de scripts financeiros, crenças profundas sobre dinheiro, frequentemente inconscientes, que foram aprendidas na infância através de experiências e mensagens repetidas e que moldam comportamento financeiro na vida adulta de formas que raramente são reconhecidas como originárias de onde realmente se originam. Klontz identificou 4 categorias principais: evitação financeira, a crença de que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são moralmente inferiores, que querer dinheiro é ganância, produz comportamento de sabotagem inconsciente de acumulação. Adoração financeira, a crença de que dinheiro resolve todos os problemas, que mais dinheiro sempre significa mais felicidade, produz workaholism, compulsão por acumulação sem ponto de satisfação. Status financeiro, usar dinheiro para demonstrar valor social, produz gastos que superam renda para manter aparência. E vigilância financeira, hipervigilância sobre dinheiro, dificuldade de gastar mesmo quando seguro, frequentemente com raízes em experiência de escassez.
O que torna esses scripts particularmente difíceis de mudar é que eles raramente operam no nível consciente. Eles aparecem como intuições, como respostas emocionais a situações financeiras, como justificativas para decisões que, na verdade, foram tomadas por outro motivo. A pessoa que auto-sabota aumentos salariais não pensa, estou evitando dinheiro porque aprendi que é sujo. Ela pensa que o momento não era certo, que o chefe não valorizava, que tinha outras prioridades. Porque o cérebro humano é estruturalmente ruim para construir riqueza de longo prazo. Além dos scripts aprendidos, existe um problema mais fundamental. O cérebro humano foi projetado para um ambiente onde pensar em longo prazo era luxo que poucos sobreviviam para aproveitar. Desconto hiperbólico é o viés cognitivo, que descreve a tendência humana de dar peso desproporcional ao presente em detrimento do futuro, e de fazê-lo de forma não linear. Uma recompensa amanhã parece muito mais valiosa do que a mesma recompensa daqui a um ano. Mas a diferença entre 1 ano e 2 anos parece muito menor do que a diferença entre amanhã e depois de amanhã, mesmo que os intervalos sejam iguais. Esse viés faz sentido evolutivo. Num ambiente de escassez e imprevisibilidade, a certeza do presente superava a incerteza do futuro. O animal que esperava pela recompensa futura frequentemente morria antes de recebê-la. O que priorizava o imediato sobrevivia. Esse padrão está profundamente inscrito no sistema de recompensa humano. E é diretamente contrário ao que construção de patrimônio exige. Sacrifício consistente de gratificação, presente por benefício futuro incerto. Richard Thaler, Nobel de Economia, documentou como esse viés afeta decisões de aposentadoria. A maioria das pessoas subestima dramaticamente quanto precisa poupar, superestima quanto vai precisar trabalhar e toma decisões de curto prazo que comprometem sistematicamente o longo prazo, mesmo quando informadas sobre as consequências. Saber sobre o viés não o elimina, porque ele opera no sistema 1 antes que o conhecimento do sistema 2 chegue ao processo. Como o sistema financeiro foi projetado para explorar suas fraquezas psicológicas. Existe uma assimetria fundamental no mercado financeiro que raramente é discutida abertamente. As instituições financeiras têm equipes de especialistas em psicologia do comportamento trabalhando para explorar exatamente os vieses que acabamos de descrever. Taxas de cartão de crédito estruturadas para explorar desconto hiperbólico. O prazer imediato da compra supera a dor abstrata da dívida futura. Produtos de investimento complexos que exploram viés de autoridade e efeito halo. Se o produto vem de uma instituição respeitável, o cérebro dispensa análise crítica. Seguros e garantias que exploram aversão à perda. O medo de perder motiva pagamentos que raramente fazem sentido financeiro. Nassim Taleb, em A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil, descreve como sistemas financeiros complexos transferem risco dos que entendem o sistema para os que não entendem, enquanto mantendo a aparência de que o risco está sendo gerenciado. A pessoa que compra um produto financeiro que não entende completamente não está sendo protegida. Está sendo a contraparte de alguém que entende o produto muito melhor do que ela. E o mais perturbador, a mídia financeira mainstream, os influenciadores de finanças, a indústria de educação financeira, todos operam num modelo de receita que incentiva engajamento, não necessariamente resultado. Conteúdo que gera ansiedade sobre o mercado, que cria urgência para agir, que promete estratégias exclusivas, gera mais engajamento do que invista regularmente, diversifique, tenha paciência, ignore o ruído. Que é, ironicamente, o que a evidência de longo prazo mais robustamente suporta. O que separa quem acumula riqueza de quem não acumula? As variáveis que a pesquisa identifica.
Depois de tudo isso, o que a pesquisa realmente identifica como determinante para a acumulação de patrimônio? A resposta é menos glamurosa do que você quer e mais acessível do que você teme. Thomas Stanley e William Danko, em O Milionário Mora ao Lado, um dos estudos mais extensos sobre a acumulação de patrimônio já conduzidos nos Estados Unidos, identificaram que a maior parte dos milionários americanos não eram executivos de Wall Street, herdeiros ou empreendedores de alto perfil. Eram pessoas de renda moderada a alta que viviam consistentemente abaixo de suas possibilidades, poupavam sistematicamente e investiam de forma simples e de longo prazo. As variáveis que predizem a acumulação de patrimônio com mais consistência não são inteligência, renda ou educação financeira formal. São taxa de poupança como percentual da renda, que é determinada muito mais por psicologia e comportamento do que por quanto se ganha. Consistência de comportamento ao longo do tempo, que requer tolerância à incerteza e ao tédio que as pessoas com scripts financeiros disfuncionais raramente conseguem sustentar. E o que Housel chama de ser razoável em vez de racional, reconhecer que decisões financeiras perfeitas que você não consegue manter são piores do que decisões boas que você consegue sustentar por décadas. Warren Buffett tem 99% do seu patrimônio acumulado depois dos 50 anos, não porque ficou mais inteligente, mas porque teve tempo suficiente para que juros compostos operassem. O segredo não é encontrar o investimento certo, é não interromper o processo com as decisões erradas. E não interromper o processo requer entender e gerenciar seus próprios padrões psicológicos, que é exatamente o que nenhum curso de finanças ensina. Em verdade mais inconveniente sobre riqueza, e porque ela é difícil de aceitar, existe uma conclusão que emerge de toda a pesquisa sobre psicologia do dinheiro que é difícil de aceitar, especialmente numa cultura que celebra estratégias elaboradas e segredos exclusivos. A maior parte da riqueza acumulada por pessoas comuns não veio de estratégias brilhantes, de timing perfeito de mercado ou de insights que outros não tiveram. Veio de comportamentos simples executados com consistência por tempo longo, o suficiente para que matemática básica fizesse seu trabalho. Gastar menos do que ganha, investir regularmente, não entrar em pânico quando o mercado cai, não se deixar levar pelo FOMO quando o mercado sobe. Esses comportamentos são simples, não são fáceis. Simples e fácil são coisas diferentes. São difíceis porque requerem resistir a impulsos profundamente instalados. Desconto hiperbólico, aversão à perda, comparação social, ansiedade sobre o futuro. Requerem tolerar o tédio de um processo lento quando a cultura celebra riqueza rápida. Requerem agir contrariamente ao medo quando o instinto grita para vender. E contrariamente à euforia quando o instinto grita para comprar. E requerem, fundamentalmente, autoconhecimento financeiro. Entender seus próprios padrões, seus próprios scripts, suas próprias vulnerabilidades psicológicas específicas. Porque a estratégia financeira que funciona para você é a que você consegue executar com os padrões psicológicos que tem. Não a que seria ótima para uma versão mais racional de você que não existe. O que você sabe sobre investimentos importa, mas importa muito menos do que o que você faz com dinheiro de forma consistente ao longo de anos. E o que você faz com dinheiro é determinado, em larga medida, pelo que você aprendeu sobre ele muito antes de ter condições de aprender conscientemente. Isso significa que o trabalho mais valioso que você pode fazer para a sua vida financeira não é necessariamente encontrar o melhor investimento. É entender seus próprios padrões psicológicos com dinheiro, de onde vêm, como operam, onde te sabotam. Porque um portfólio mediocre executado com consistência por 30 anos supera um portfólio excelente interrompido por decisões emocionais. Riqueza
não é um prêmio para os mais inteligentes. É o resultado de comportamentos específicos executados por pessoas comuns ao longo de tempo suficiente. E o que impede a maioria das pessoas não é falta de inteligência nem falta de informação. É a psicologia que opera por baixo de cada decisão, silenciosa, automática e completamente ignorada pela educação financeira convencional. Riqueza não é um prêmio para os mais inteligentes. É o resultado de comportamentos simples executados por tempo suficiente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.